Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração, acalmando a nossa mente, agradecendo a espiritualidade amiga que nos antecedeu, parando todo o ambiente e entrando nessa sintonia de paz, de equilíbrio, de saúde, de paz, que esses sentimentos possam envolver a nossa mente, o nosso pensamento, e que possamos receber, enquanto assistimos à palestra, os benefícios do ambiente em que estamos presentes. A espiritualidade amiga nos ampara, nos acolhe e supre das necessidades que cada um de nós tem. Vamos aproveitar e ficar em sintonia para que possamos receber esses benefícios. Fiquemos em paz, que Jesus nos acompanha e nos ilumine no tema que vamos ouvir essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. O estudo que nós vamos fazer essa noite está baseado no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a lição é ditada por Emmanuel. E o título, como todos os títulos da lição deste livro, elaborado por Emmanuel, é Não te afastes. Não te afastes. É muito interessante, é chamativo, chama a nossa atenção para aquilo que nós devemos focar realmente nesta existência. Então, começa a lição dizendo que a superfície do mundo é a grande escola para os espíritos que estão aqui nesse mundo. E em que sentido nós devemos entender escola? Então, está lá, no sentido figurado, escola é o conjunto de experiências que contribuem para o amadurecimento da personalidade e ou desenvolvem os conhecimentos práticos de determinado indivíduo. Em linhas gerais, nós estamos aqui para aprender a evoluir. Para aprender e evoluir. Fazer conquistas do aprendizado para a nossa evolução moral. É importante a evolução moral? É. Porque se nós não evoluirmos moralmente, nós vamos continuar aqui nesse mundo. Se não formos para o planetão lá. E continuar aqui é meio dolorido, nós sabemos. Ou ficar aqui depois que passar de provas e expiações do planeta para planeta de regeneração vai ser melhor. Então, no fundo, nós queremos o nosso bem. Nós devemos evoluir moralmente para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa saúde física, espiritual, mental, moral, etc. Então, a porta de entrada para esse mundo é o berço, através da reencarnação, que é uma bênção de Deus. A reencarnação, além de ser uma bênção, é a demonstração cabal da justiça divina. Se não houvesse reencarnação, não haveria justiça. Não haveria. Como tanta diferença? Na verdade, essas diferenças que existem e que são necessárias demonstram a justiça de Deus através do processo reencarnatório. Bom, então aí prosseguem os compromissos e cuidados de todo um projeto que teve início antes da fecundação, quer dizer, antes de nascermos, a gente vai lá, senta com o nosso guia espiritual, assessorado, e faz um projeto. Nós costumamos esquecer esse projeto.
Mas o nosso objetivo é procurar andar dentro do que está planejado nesse projeto. Ah, mas eu não me lembro. O nosso interior não nos deixa esquecer. No fundo, se nós pararmos para pensar, fizermos uma introspecção, nós vamos saber o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos nos desenvolver. Isso vai, através dessa introspecção, vai mostrar o que mais eu preciso fazer. Bom, se sou ciumento, se tenho muita raiva, coisas assim dessa vida. Tendência a vícios, a gente descobre, percebe e começa a trabalhar para superar isto. Então esse berço, ele possibilita as seguintes experiências: um crescimento intelecto-moral, a reparação de faltas que pesam na nossa economia espiritual, é a grande chance. Refazimento do caminho, antes percorrido com insensatez. Não fizemos errado, a nossa oportunidade agora é refazer o caminho, corrigindo os desvios. Edificação de propósitos superiores no mundo íntimo. Esquecimento do mal, isso é bom. Propõe a oportunidade de nós esquecermos o mal a fim de nos adaptarmos ao bem. Também nos propicia a aprendizagem das leis de amor, que está em atividade no íntimo. Nós temos tudo, todas as virtudes estão em estado latente em nós, todas. O amor também, claro, é a maior virtude, amar. E ela precisa ser desenvolvida, essa virtude. Precisa ser exercitada. Nós temos que aprender a amar. Nós não sabemos amar. Desculpe envolvê-los. Eu, com certeza, não sei amar direito ainda. Não sei. Peço a Deus que me ensine todo dia. Mas, de vez em quando, a gente escorrega. Mas, então, aprender a amar, ativar isto, né? Proporciona também, e aí é um desafio muito grande, a aproximação de adversários para os ajustes. Quando a gente vê uma pessoa que, não vou com a cara mesmo, olho para essa pessoa, sinto uma coisa, outros pensam de nós a mesma coisa. É normal, é energia, é troca de energia. Se eu tenho um inimigo de vidas passadas, eu encontro com ele pela primeira vez, tenho uma impressão que já conheço essa pessoa, mas não sei de onde, mas não me faz bem, quer dizer, somos inimigos, estamos nos aproximando para nos ajustarmos, e nós não devemos fugir disso, não devemos fugir disso. Uma das coisas que me chamou a atenção no Evangelho, que eu não conseguia entender, depois de estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, fui entender: amai aos vossos inimigos, bem como a ti mesmo. Quer dizer, ninguém ama o inimigo se não amar a si próprio. Esse é um ponto. E eu ficava na dúvida, mas como amar ao inimigo? O que significa isso? E a doutrina espírita é esplendorosa, os espíritos são fantásticos nas elucidações. Então, eles mesmos dizem que não é possível amar o inimigo como se ama um amigo, ou confiar no inimigo como se confia no amigo. E que amar o inimigo é não desejar o mal a ele, já é o começo. É orar por ele. É procurar entendê-lo. E se for muito intensivo, eles dizem que nós devemos
pedir até para que a gente não cruze no caminho para evitar o acirramento do problema que poderá surgir. Então, o exercício de pensar bem, se a gente não gosta, a gente não tem muita coragem de falar assim, eu não gosto de você, você é meu inimigo, não. Mas em casa eu posso dizer, olha, vamos procurar nos entender mentalmente numa prece, vamos procurar gostar um do outro, e isso funciona. Então isto se já é o princípio de amar o inimigo. Por isso é a oportunidade desse encontro com os adversários. A conquista da família provação ou de missão, de acordo com os títulos enobrecidos ou débitos de que se possua. Nós sabemos que numa família se reúnem, na grande maioria, os espíritos que precisam se ajustar. Eu às vezes fico pensando, me perdoem dizer, mas a turma fica vendendo a ideia de que a família tem que ser um ninho de rosas, um negócio assim. Aí você chega e tem problema, discute com a esposa, discute com o filho, com o irmão, e fala, mas então a minha família é diferente de todas as outras famílias? Não, é igual. É que os outros não falam. Mas nós temos problema de relacionamento. Feliz aquele que descobre isso e procura superar juntos a família. Felizes são. Então, é essa oportunidade também que o berço nos proporciona. Desenvolver a paciência. Nós sabemos, né, como é, o que significa desenvolver a paciência. Então, cabe a nós, homens inteligentes, investir no berço os seus mais valorosos esforços. Veja bem, cabe a um homem inteligente investir no berço os seus mais valiosos, não valorosos, valiosos esforços, de maneira a formar uma família equilibrada e sábia. Temos que ter o maior esforço possível. Por isto e por estas razões é que Emmanuel nos alerta: não te afastes. Não te afastes desses objetivos, dessas conquistas que nós devemos realizar. Ele chama atenção para isso. Bom, inúmeros candidatos do conhecimento das informações espíritas, nós somos candidatos ao conhecimento das informações espíritas. Informações estas portadoras de relevantes mecanismos para a reforma íntima, portanto, importantíssimas. Estudemos Joana de Ângeles e nós vamos entender o que significa isso. Obter o conhecimento de como devemos trabalhar para a nossa reforma interior. Precisa muito estudo, precisa compreensão do assunto, que vai facilitar a conquista de elementos que nos ajudem a promover essa reforma. É o caminho da dor ou do amor. Se eu estudo, aprendo, procuro aplicar, custe o que custar, dependendo do meu esforço, eu sofro menos. Se eu não estudo, não me preocupo com isso, a dor me faz entender, ou compreender, ou não me preocupar com aquilo que está me fazendo sofrer. Nós nos detemos inconsequentes na expectativa, esse é um alerta muito importante, na expectativa de milagres que não existem, para a solução de problemas que nós mesmos criamos
e continuamos criando na nossa existência. Ou esperamos que a simples adesão formal a uma sociedade onde se divulga o Espiritismo é suficiente para planificarmos. É engodo, é um equívoco. É bom estar na casa espírita? Não tenha dúvida. Nós estamos aqui recebendo a ajuda dos espíritos superiores, que derramam sobre nós energias que refazem, mas se nós ficarmos dependendo disso, nós não vamos sair do lugar. Está aqui, não sei o que estou inventando, é um pouco duro, mas é verdade. Então não basta fazer como nós fazíamos antigamente, talvez, até nessa eu fiz, por exemplo, de domingo era obrigatório ir à igreja. Eu ficava lá na igreja olhando, atrás do altar, aqui na igreja Santo Antônio, quando era no prédio que é a escolinha, não nessa aqui, faz muitos anos. Então tinha um furinho lá, e o padre, nós éramos amigos do padre, era congregado mariano, então eu ficava olhando o furinho, mas era uma maravilha, agora eu estou com Deus, estou aqui atrás do altar, ouvindo, saía de lá, cometia as mesmas gafes, ainda bem que eram de criança. Não basta isso, não basta. É preciso estudo, é preciso esforço para nós promovermos as nossas mudanças, que são necessárias para a nossa felicidade. Então, ela continua dizendo que nós estamos acostumados com as notícias extravagantes do misticismo, isto é, o misticismo é uma tendência para acreditar em verdades sobrenaturais, que envolve a mediunidade. Já viu quando ele é médium? Foi um espírito que falou. Esquece que Allan Kardec lá atrás disse assim, não acrediteis em todos os espíritos. Saibam se eles são de Deus. Não é porque é espírito, não é porque é um médium, e não estou desfazendo de nada, quem estuda o livro dos médiuns sabe disso. Então nós não podemos ficar presos a isso, vou lá no centro buscar uma informação, quem sabe. Aqui a informação é a divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos espíritas, que devem nos motivar para o estudo da doutrina, para a compreensão dos ensinamentos dos espíritos, e até de Jesus e até dos espíritos. Bom, e acreditando nisso, nós nos negamos a estudo sério, apoiando-nos às bengalas psicológicas do comodismo. Esse é um ponto interessante. Bengalas psicológicas do comodismo. Como? É muito difícil estudar a doutrina espírita. Muito difícil. Eu não entendo nada. Você nunca estudou, no começo é normal que não se entenda. Mas quando se pega e se persevera, nós começamos a entender e os horizontes começam a se abrir e facilitam e muito a nossa caminhada. É difícil a absorção do conhecimento espiritual, outra bengala. Ou porque não tenho poder de concentração, ou por deficiência de memória, ou ainda por perturbação de vária ordem. Não, mas eu começo a estudar, me dá um sono. Mas filho, isso luta contra isso, pode ser uma perturbação espiritual, mas eu não resisto, eu não venço. São bengalas que nós nos apropriamos para não fazer aquilo que nós devemos fazer em nosso benefício. Mesmo porque o nosso próprio subconsciente não quer que a gente mude. E os espíritos inimigos, e nós os temos, também não querem que a gente mude. Então eles ficam influenciando para que a gente não saia do caminho, fique patinando ali, não saia do caminho. Por isso é preciso esforço,
perseverança, persistência. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós não mudamos hábitos doentios, e nós os temos, de um momento para o outro. E nós precisamos entender isso. Porque a gente se propõe a fazer uma mudança, por exemplo, eu sou ciumento. Aí eu peço a Deus, peço para o meu guia, peço para os espíritos, esse ciúme está me criando problema. Preciso mudar, meu guia, me ajuda. Gostaria que você, cada vez que eu tivesse um ataque, um repente de ciúmes, você me alertasse. Aí você começa a perceber que vai acontecer isso. Vai acontecer. Você vai ter um ataque de ciúme, o teu guia chega para você mentalmente e fala, já vai começar? Você não pediu ajuda? Porque eles não vão fazer para nós. Eles vão nos ajudar, por exemplo, você me ajuda. Vou começar a ter ciúmes, ele, opa, e aí? Depende de mim tomar a decisão se paro ou não. Se eu estou realmente querendo mudar, eu falo, tem razão, vamos orar. Ora, tal, desfaz a tela do ciúme, vai ver como isto é trabalhoso. E precisa de persistência, de perseverança, de fé, de vigilância. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Porque tudo exige de nós vigilância. A transformação interior para melhor que o conhecimento espírita propicia é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais. Eu preciso compreender que eu preciso adquirir novos valores morais. Em todos os aspectos. É preciso entender bem isto. Nós precisamos disso. É por isto, por essa dificuldade, porque nada é fácil, nada é fácil. Porque tudo que é fácil não tem valor de conquista. Mas eu garanto porque eu estudei na doutrina espírita, eu garanto o seguinte, que uma pequenina conquista que nós fizermos, se nós prestarmos atenção, brota em nós uma alegria inesquecível, inesquecível. Dá uma força, nossa, eu estou conseguindo. Agradece ao guia, agradece a Jesus. Consegui, estou conseguindo. Nossa, eu melhorei 30%, 50%. Eu não vou contar de novo, porque eu já estou careca de contar. Os que já ouviram, eu tinha um problema sério, pedi para o meu guia, e ele, vai fazer? Eu já melhorei mais 50%. Eu não resolvi o problema ainda não. Já faz tempo que eu estou trabalhando nisso. Mas melhorei. Reconheço, e é importante que nós reconheçamos que nós estamos melhorando. Para valorizar o trabalho nosso, não só nosso, do nosso guia, que se esforce em nos ajudar. E se nós não reconhecermos isso, nós estamos desprezando, no mínimo, o trabalho deles. Então, desse modo, ao desejo de crescimento, devemos aliar o esforço contínuo, a perseverança, e o devotamento, a dedicação às ideias renovadoras. Não ter medo de travar uma luta de você para com você mesmo. Você só não precisa se castigar. Essa história, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não presto mesmo. Esquece isso, o que é isso? Todos nós somos filhos de Deus.
Todos nós temos um valor. Comecem, só peço um pedido hoje. Quando vocês deitarem, pense assim: o que significa ser filho de Deus? E eu sou filho de Deus. Um dia eu indo trabalhar, há muitos anos, não vou dizer séculos, mas há muitos anos atrás, eu estava brigando, eu estava com um problema. Eu falei: meu pai, o que é isso? Você é filho de Deus, sabe o guia espiritual? Eu não sou médium vidente, audiente, não sou médium nem, sou médium como todos nós somos. Não sou ostensivo, mas todos nós ouvimos, através da consciência, a intuição que os nossos guias nos passam. Ele falou: meu filho, o que você está reclamando? Você é filho de Deus. Eu estava no volante. Filho de Deus? O que significa isso? Nossa, eu sou herdeiro do universo. Um dia eu vou conhecer o universo. Um dia eu vou fazer o que Jesus fez. Um dia serei um Jesus. Nós. Que coisa mais magnífica do que esta? Somos herdeiros de Deus, somos amados por Deus, somos protegidos por Deus, somos herdeiros do universo. O universo é nosso, é uma questão de conquista. Bom, então nós perguntamos: qual é o caminho? Qual é o caminho? Onde a via que devemos seguir? Qual a conduta a adotar? Então, certamente, todo empreendimento deve ser precedido de planejamento, de roteiro e de um programa. A gente deve pensar: eu quero fazer isto, vou planejar para conquistar o que eu quero. Para que não haja um sistema anárquico nos nossos sentimentos e na nossa cabeça. Bom, então, são muitos os caminhos que nos levam à meta. Alguns a uma meta diferente daquela que nós gostaríamos. Por exemplo, alguns caminhos conduzem ao despenhadeiro, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros se desdobram convidativos para as distrações, os prazeres, as comodidades, os engodos, a porta larga de que Jesus citou no Evangelho. Estreita é a porta para a nossa conquista do céu, que significa paz interior. Não é nos entregando afoitamente ao mundo, ao que ele nos oferece, que nós vamos conquistar isso. Poucos se caracterizam pelo esforço que devemos nos empenhar para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades. Então, uns levam à ruína, à demora, deprecia, infelicita. Vários dão acesso à glória. Eu vejo hoje, quando assisto o jornal, aqueles políticos, me dá até pena. Dá raiva e pena. Tenho raiva e tenho pena. Porque eles estão vendendo a alma para o diabo. Eles estão lá com a glória transitória, o poder que não é poder nenhum, é ilusório, a fama, prejudicando milhões de pessoas. E aí, quantas encarnações eles terão que viver para corrigir isto? Não vale a pena. Fujamos disso. Bom,
vários caminhos dão acesso à glória transitória. Jesus foi peremptório, foi direto a asseverar o seguinte: eu sou o caminho, informando ser a única opção para chegar a Deus. Não coloquemos em nossa cabeça que nós temos que fazer tudo que Jesus fez agora, não dá. Nós não somos Jesus. Ele mostrou o caminho que nós devemos seguir e conquistar através da reforma íntima. E um dia nós seremos um espírito do nível de Jesus, sem sombra de dúvida. O tempo que demora depende de cada um de nós. Para uns demora mais, para outros demora menos, depende do esforço e da vontade de cada um. Então, meus irmãos, se nos abatermos e não temos ninguém ao nosso lado para oferecer-nos a mão, recorremos a Jesus. Se nos sentirmos abandonados e vencidos, após 1000 tentativas mal-sucedidas no mundo, apelemos para Jesus. Se nos depararmos perdidos e sem rumo, apeguemo-nos a Jesus. Se nos defrontarmos com impedimentos que nos aparecem intransponíveis, procuremos Jesus. Se nada mais esperarmos na jornada, recomecemos com Jesus. Como funciona isso? A partir do momento, eu estou aqui num turbilhão de ideias, mal direcionado. Mas eu ouvi lá no centro, estudei na doutrina espírita que eu tenho que recorrer a Jesus. Primeiro, acalme-se. Ninguém deve começar uma prece na agitação. Primeiro tem que haver uma calma. Então, fazer um exercício respiratório, como Joana de Ângeles ensina. Senta ali, inspira vagarosamente, retém e expira pela boca vagarosamente. Então, fazer isso repetidas vezes até nós nos acalmarmos. Estamos sentindo mais calmos? Agora é hora de orar. Pensemos em Jesus. Peçamos ajuda aos espíritos. Como funciona? A partir do momento que eu abro meu coração e minha mente, começo a ter ligação com o plano espiritual superior. Que a ajuda não nos será negada. E aí vem um eflúvio de energias. Prestemos atenção como funciona. E a gente se sente mais calmo, em paz. E podemos pensar no que devemos fazer para solucionar aquilo que está nos angustiando. É mudança de padrão vibratório. É sair de uma vibração agitada para ter um contato com uma vibração harmoniosa, pacífica, conduzida pelos bons espíritos que trabalham em nome do Cristo, em nosso benefício. Mas nós precisamos dar o passo inicial. Bom, em compensação, nós temos que fazer o inverso, sem dúvida nenhuma, também. No seguinte, se nós avançamos com êxito,
não esqueçamos de Jesus. Se a jornada se nos faz amena, agradeçamos a Jesus. Se encontrarmos conforto e alegria no crescimento íntimo, não nos separemos de Jesus. Se acreditamos na vitória que antevemos, apoiemo-nos em Jesus. Se nos sentirmos inundados de paz, Jesus está conosco. Não nos afastemos do Cristo jamais, em hipótese alguma. Ele é o nosso mestre, o nosso guia. Ele ama a todos nós, é responsável perante Deus por esta humanidade. E ninguém de nós será abandonado, não será ajudado, a não ser aquele que se auto-abandonar. Se ele se auto-abandonar, vai ser difícil ele ter a percepção da ajuda, que nem no livro do André Luiz. Quem leu O Nosso Lar? Todos leram? O que aconteceu com o André Luiz durante 8 anos? Ficou lá no umbral, naquela lama, comendo barro e não sei o quê, e achando que o mundo tinha acabado. De repente, depois de tanto sofrimento, ele resolveu lembrar que podia fazer uma prece. E fez uma prece pedindo ajuda do fundo do coração. De repente ele olhou, tinha um velhinho do lado dele. E o velhinho explicou: estou aqui para te ajudar. Mas agora, isso é teatro meu. Não é? Vocês leram o livro, vocês sabem que está mais bonito que isso. Mas agora você me aparece? Depois de tanto? Mas só agora você mudou de patamar, de vibração? Só agora você deu a você a condição de me ver, porque eu não saí do teu lado. Eu não saí daqui. Eu só estava esperando a oportunidade que você criasse para eu me apresentar a você. Quer dizer, não fui eu que abaixei a minha vibração, foi você que elevou a sua. E agora você está me vendo. Vem, André, vamos embora. E aí nós sabemos o resto da história. É assim que deve acontecer conosco quando estamos desesperados, quando estamos preocupados, não é? Em qualquer trecho do caminho da nossa evolução, Jesus deve ser o nosso apoio, a nossa direção, a nossa meta, tendo em mente que através dele e com ele nos plenificaremos alcançando o reino de Deus. O mais são ilusões e enganos. Não nos equivoquemos, nem enganemos ninguém. Não. Esse é o nosso trabalho para conosco, em primeiro lugar. E não é egoísmo. E para com aquele próximo que precisar da nossa ajuda e a solicitar. Aí nós estaremos preparados para ajudar e sermos ajudados. Então, desistir jamais. Desistir jamais. Se afastar jamais. Muitas coisas acontecerão para nos tirarmos do caminho correto. E nós temos que ter em mente que o nosso objetivo é não se afastar, é continuar no caminho correto, na luta, e nós seremos muitíssimos felizes nesse travamento, nesta batalha. Pode ter certeza que seremos. As poucas conquistas que todos nós já conseguimos, já deu para perceber o quanto é valoroso, o quanto é grato, o quanto é satisfatório.
quanta alegria nós sentimos por fazer essa conquista. E cada degrauzinho que a gente sobe, virão novos desafios. Normal, faz parte do processo de aprendizado. Por isso não devemos desistir e nunca nos afastar. Tá bom? Essa é a mensagem que nós tínhamos que estudar juntos hoje. Nos resta, com tudo que nós recebemos pela bondade divina, pelo trabalho incansável dos Espíritos nesta reunião e em nossa vida, dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá e nos oferece. Possamos retribuir essas dádivas através de um trabalho para conosco mesmo e para com o nosso próximo que ainda não encontrou o caminho ideal. Que nós possamos levar a paz, o amor, a compreensão em todos os lugares que nós estivermos. Que as nossas boas vibrações possam ser utilizadas pelos bons espíritos em benefício de todos aqueles que sofrem, que estão desesperados, amargurados, solitários, e eles recebam essas energias, mostrando que vale a pena continuar a lutar, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena confiar em Jesus. Por essas dádivas todas, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado.